Olá, gente. O nosso assunto vai ser sobre base ou hidróxidos. Começamos por pensar, né, o que seria uma base. Então, a base são substâncias que em solução aquosa, ou seja, na água, e não podemos esquecer da nossa fórmula H2O, né, que é a fórmula da água, se dissociam fornecendo íons. Esses íons, hidroxilas, onde são chamados de ânion. Observe que ela está no negativo. Aqui eu citei como exemplo o cloro, né? Cloreto de sódio, que é o cloreto que ele é encontrado nos águas naturais e residuais. É um sal inorgânico, onde é carregado de partículas eletronegativamente. Quando falamos da nomenclatura das bases, pensamos naquelas que têm tanto o NOx variado, como também o NOx fixo. Aqui, a princípio, eu coloquei para vocês alguns exemplos de base com NOx fixo. E como aqui é o sódio, o cálcio, o amônio, a prata e o magnésio. Observe, gente, que toda base, ou seja, o hidróxido, ela vem acompanhado de um hidróxido mais di, mais nome do elemento. Observe aqui, nós temos Na, que é o sódio, mais hidroxila, que é o hidróxido. E assim por diante. Como eu falei para vocês, também temos aqueles que são alguns dos metais, que é o NOx variado. Lembrando, gente, é importante que vocês estejam com a tabela periódica. Por quê? Ali naquela legenda da tabela periódica, vai mostrar para vocês quais são os elementos que são metais, ametais, alcalinos, terrosos, os alcalinos. Então, é importante que vocês estejam com a tabela periódica para poder localizar cada elemento químico e assim suas características. Aqui, se vocês observarem, temos auroso, aurico. Aqueles que terminam em oso, significa o quê? Que o seu NOx é menor. Quando termina em ico, o NOx é maior. E aí, nós temos que observar como cada um ele é chamado de acordo com a sua hidroxila. Aqui nós vimos o ouro, mais 1, observe auroso, mais 3, aurico. O níquel, mais 2, niqueloso, mais 3, niquelico. E assim por diante, tá vendo? Cromo, mais 2, cromoso, mais 3, cromico. É importante, gente, que vocês não esqueçam, peguem a tabela periódica para poder observar essas características. A tabela periódica completa. Elementos com mais de uma base. Sim, e vocês do terceiro ano, eu lembro que eu distribuí para vocês a tabela periódica, aquela pequenininha que eu distribuí para vocês. Ela ali, aquela tabela é completa. Bem, quando nós temos uma base com mais de elementos com mais de uma base, nós dizemos assim, ela indica o NOx do mesmo em algarismo romano, no final do nome, e usamos a terminação ICO para o maior NOx ou OSO para o menor NOx. Aqui, eu estou mostrando para vocês o ferro, dizemos que eles estão com 2 hidroxilas, observe. Então, temos aqui, se eu for representar em algarismo romano, o hidróxido de ferro, observe, né? Temos 2, que é representado em algarismo romano, o hidróxido ferroso. Lembrando que o oso significa que é o menor NOx. Observe que aqui nós já temos 3,
Observaram? Então, colocamos em algarismo romano 3 e o hidróxido férrico, tá vendo? Então, terminando em ícon. E assim por diante, né? O cobre também. Então, é algo que vocês não podem esquecer. Basta vocês fazerem um complemento do NOx, para que vocês possam saber qual é a indicação. Se aqui tem um 2, né? São 2 hidroxilas, você já sabe que vai terminar no oso. Se tem 3, no ícon. E assim por diante. Observe, o cobre, né? É um NOx 1. Já quando o cobre ele tem com 2 hidroxila, observe hidróxido copico, terminou em ico, tá vendo? O maior NOx. Mas observe que o primeiro, né? Ele aqui, ó, o hidróxido cupuroso, tá vendo? Cuproso, terminou em oso, como menor NOx. Então, você tem que estar observando o NOx de cada hidroxila, né? A classificação das bases quanto ao número de hidroxilas. Isso é bem prático, gente, porque ela está distribuída em monobase, dibase, tribase e tetrabase. Vocês vão sempre observar, vão estar ali a observar quantas hidroxilas há depois do elemento químico. Observe que a monobase tem sempre uma hidroxila. A dibase tem 2 hidroxilas. Tribase, 3, tá vendo? E tetrabase, 4. Então, sempre que formos fazer a classificação das bases quanto ao número de hidroxilas, vamos ter que sempre observar quantas hidroxilas há após o elemento químico. Mas a base também, gente, sofre grau de dissociação. O que seria isso? Quanto maior é o caráter iônico, ou seja, os íons, né, que são íons ligados numa estrutura, nessa dissociação vai ocorrer que aquela que tem o maior grau de dissociação, essa base vai ser forte. E isso, gente, geralmente está com os alcalinos e os alcalinos terrosos. Tendo como exceção somente o belírio e o magnésio, porque são consideradas bases fracas. Repito para vocês mais uma vez, é importante que vocês estejam sempre com a tabela periódica. Quando nós falamos em solubilidade, ou seja, é aquela base que ela é solúvel em água, né? Na solução aquosa, elas estão divididas em base solúvel, bases pouco solúvel e bases praticamente solúveis. Como é que nós classificamos as bases solúveis? Solúveis são aquelas alcalinas. Eu cito aqui o amônio, que é o NH, mas é importante que vocês, né, estejam com a tabela periódica para observar quais são as outras bases que fazem parte desse conjunto de bases solúveis. As bases que são pouco solúveis são aquelas hidroxilas e alcalinos terrosos. E aí, as outras que sobrarem, né, que são as demais bases, as demais hidroxilas, elas são aquelas que são praticamente solúveis. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo de algumas bases comerciais que fazem parte do nosso dia a dia, como a soda cáustica, certo? O amoníaco, a cal apagada, ou seja, que é a cal hidratada, essa cal extinta, né? E o leite de magnésia. Se vocês observarem, cada uma delas tem uma utilização na nossa vida diária, né?
O leite de magnésia, muitos usam, né, para tomar, para o estômago, para o mal-estar. A salda cáustica, né, para limpeza. O amoníaco, tem gente que usa para descolorir pelo. A cal para pintar, né, a parede, queimar a parede, né. E para aguçar a curiosidade de vocês, o cal também, ela é colocada, usada como base na famosa clonidina, nos hidróxidos de sódio, né? Então, é algo que vocês devem pesquisar, para que vocês possam, assim, né, aguçar mais a sua curiosidade. Agora, é importante que vocês saibam que o hidróxido de amônio, né? O hidróxido de amônio, ele é muito instável e se decompõe com facilidade. É uma base volátil, né? Quando nós fazemos a dissociação, ele fica NH3 mais H2O, né? A dissociação, como eu expliquei a vocês, no seu meio aquoso, na água, ou seja, ele perde um íon. Então, ela se torna uma base fraca, de poucas moléculas reagindo com água. Então, assim, na nossa próxima aula, eu quero mostrar para vocês o cálculozinho, que é algo fácil e prático, para aprendermos como fazemos a dissociação para poder identificar qual é a base fraca e a base forte. Certo, gente? No demais, assista a aula direitinho para que vocês possam responder o formulário que eu passei para vocês. E assim, o formulário, eu coloquei dicas. Peço a vocês que tentem responder também, observando as dicas, que vai ser importante para o conhecimento de vocês, porque através da dica vocês vão aprender também a fazer a interpretação da questão em si, certo? Obrigada e até a próxima aula.